cordiais saudações. É com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Uma boa higiene oral é importante, pois ajuda a prevenir doenças como mau hálito, cárie dentária, entre outras. Hoje vamos falar sobre a higiene oral com foco na escovagem supervisionada. Você sabe o que é a escovagem supervisionada? Nesta edição de Saúde e Vida, poderá ter a resposta desta e outras perguntas relacionadas à higiene oral. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. A cada edição do nosso programa, contamos com a presença de especialistas da área da saúde que nos ajudam a garantir uma boa qualidade de vida. E hoje, em particular, como estamos a falar da higiene oral, recebemos uma higienista oral. É a doutora Angélica Kefasse, que vai conversar conosco hoje. Doutora Angélica, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia, por me receber. Obrigada pelo convite. Olá, telespectadores, obrigada por assistir e vamos aprender juntos. Com certeza, vamos aprender muito, mas antes vamos conferir uma peça de reportagem. A nossa equipa esteve em 2 escolas primárias da cidade de Maputo no âmbito do projeto de promoção da higiene oral, ou melhor, da saúde oral, implementado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, no sentido de incutir nas crianças o hábito de escovar os dentes. Vamos ver. E é no ritmo desta música que as crianças se envolvem na prática de higiene oral na escola. A nossa equipa visitou 2 escolas que se beneficiaram do projeto de promoção de saúde oral: a Escola Comunitária da ADPP e a Primária Unidade 27, ambas localizadas na cidade de Maputo. Os nossos encarregados também estão a aderir ao programa e têm colaborado com a escola. Daí que quando há certas campanhas eles estão aqui e vejo que de facto está havendo uma boa correspondência entre a escola e a comunidade. E não salientar também que é um programa que deve abranger muitas escolas, não terminar só aqui na nossa escola da DPP. É durante os intervalos que os alunos iniciam com a higiene oral na escola. Uma escova na mão, uma garrafa de água e movimentos orientados ajudam a manter a boca e os dentes limpos. Escova os dentes 3 vezes, quando a hora de comer, escova os dentes. Mostra lá como é que escovas os dentes. Eu gosto de escovar de manhã e à noite, à tarde eu escovo na escola. Eu escovo os dentes aqui na escola depois de lanchar. Gosto de escovar os dentes porque faz bem à minha saúde. Os encarregados de educação manifestaram a sua alegria e falaram dos benefícios que refletem na mudança de comportamento das crianças. Para mim é uma vitória, visto que de facto as crianças mudaram muito. Na altura era muito difícil para mobilizar a criança para poder, neste caso, limpar a boca. Mas agora até exige logo nas manhãs. Com esse projeto, as crianças estão a abrir mais a mente. Neste caso, estão a começar a ter hábitos, bons hábitos neste caso. O programa educou-nos, assim como adultos e mesmo as crianças. A criança vai crescendo sabendo que tem que se escovar 2, 3 vezes por dia. Meu filho mudou muito, né? Porque agora consegue acordar e dizer, papai, quer escovar os dentes. Quando vem aqui na escola, manda ele voltar e vai buscar a escova, porque às vezes esquece, né? Então isso é muito benéfico porque o projeto anda muito bem. Estou a gostar. Apesar dos benefícios, a fase inicial do projeto foi marcada por algumas dificuldades. Algumas crianças perdiam as escovas no início, então tivemos que repor as escovas. Era difícil escovarem com a técnica correta, que são movimentos circulares, mas após um mês de prática eles já conseguiram escovar bem da forma correta. As crianças, para além de a gente falar oralmente, quando a gente implementa, aquilo torna-se como material didático. Então as crianças aderiram muito e
conseguiram ter aquilo como uma coisa vantajosa nas suas vidas. No início não foi fácil, porque pensávamos que o fato de a criança ter escova e colgate, saber usar como nós aprendemos aqui, mas provamos o contrário, que era preciso não conhecer as próprias técnicas de como a criança deve saber lavar os dentes. No final do projeto, pretende-se que as crianças não só aprendam a fazer higiene oral, mas também que se reduzam os problemas que surgem como consequências da falta de higiene na boca. É sempre bom incutir nas crianças o hábito de escovar os dentes, pois é desde pequeninos que aprendemos a importância de manter uma boa higiene oral e esta higiene oral ajuda-nos a prevenir de várias doenças. Doutora, eu sei que a doutora esteve com a nossa equipa nestas escolas. Como é que foi esta experiência? Conte-nos. É uma experiência sempre muito agradável, muito boa. Ver as crianças empolgadas a escovarem os dentes nas escolas. É uma coisa que nós pensávamos que talvez não tivesse muita aderência nas crianças, mas pelo contrário, as crianças estão a gostar, aderiram muito bem e todos os dias temos relatos dos professores que dizem que se passarem um dia sem escovarem os dentes, as próprias crianças exigem esta atividade antes de entrar na escola ou dependendo do horário de cada escola, ou de irem para casa ou de entrar na aula. Então é uma atividade que está a ter muito boa aceitação pelos alunos. Que bom, muito interessante, é muito bom. Doutora, o que é a higiene oral e quando se fala de lavagem ou escovagem supervisionada, a que é que se refere exatamente? Bem, higiene oral são todas as regras e técnicas que a pessoa adota para preservar a saúde oral e prevenindo as doenças da boca, não é? Como tem a higiene geral, onde tens limpezas, desinfecção, conservação. Então, na boca é a mesma coisa, só que é uma coisa específica para a boca. Então, onde tens que escovar os dentes, onde tens que ter cuidado com a alimentação, onde tens que ver quando e como tens que escovar os dentes. Em vez de ser o corpo todo, é uma concentração, é a higiene concentrada na boca. E quando falamos de escovagem supervisionada, é toda ela escovagem, só que chama-se ela supervisionada porque tem uma supervisão de alguém. Neste caso, nós fazemos nas escolas, exatamente como a Mércia disse, que é para incutir as crianças desde pequeno que se torce o pepino, desde pequenininho para saber que tem que escovar os dentes, para saber que esse hábito de escovagem é um hábito que ele tem que levar a adulto. Então, para isto, nós queremos ter adultos livres de doenças orais, de cáries, mais especificamente. Então, nós, em parceria com a educação, pomos as crianças a escovar os dentes na própria escola, que é o ambiente que eles estão mais habituados, é um ambiente que ele tem mais alunos, é um ambiente escolar, é um ambiente propício para promover tudo o que seja de saúde. E temos também apoio dos professores. E então, dos colegas também. E dos colegas. E é uma higiene coletiva. Em casa tens uma higiene oral individual. Ali transformamos para uma higiene coletiva, onde as crianças vão escovando, brincando, aprendendo. E dá gosto em saber que estamos a escovar os dentes, ao lado temos o nosso amigo que está a fazer o mesmo. Sim. Incentiva mais. Doutora, quem deve fazer a higiene oral? Qualquer pessoa. Desde o momento que tu comes, tens que escovar os dentes. Ou seja, costuma sempre perguntar, bebê também tem que escovar? Bebê também tem que escovar. Bebê come. O leite que o bebê mama é comida para ele, então tem que higienizar, embora não tenha dentes. Talvez não vamos falar de escovar os dentes em bebês, porque ainda não tem dentes, mas vamos falar de higienizar a boca, higienizar as mucosas e outra técnica também específica para bebês, para esse tipo de higiene. Mas é desde que a pessoa nasce e come, tem que já começar a higienizar. Com que frequência é que devemos escovar os nossos dentes? Bom, a escovagem tem que ser diária e pelo menos 3 vezes por dia, sempre depois das refeições e principalmente antes de dormir. Portanto, eu costumo dizer que é proibido, é extremamente proibido ir para a cama sem escovar os dentes. É como quem vai sem jantar, mas neste caso é sem escovar os dentes. Portanto, janta, escova os dentes, depois é que vai para a cama. Nesse caso, a última escovagem, que é antes de dormir, é que é a mais importante de todas. Exatamente, é a mais importante de todas. Doutora, estamos acostumados a saber que quem não faz uma boa higiene oral pode ter cárie dentária, pode ter mau hálito. Quais são as outras doenças que podem surgir da falta de uma boa higiene?
higiene oral? Exato, são várias. Além da cárie, mau hálito, temos gengivite, temos periodontite, temos cancro oral, temos ainda doenças associadas a elas. Ou seja, quando nós temos gengivite, temos inflamação gengival, temos diversas bactérias na nossa boca e podemos correr o risco é que essas bactérias possam migrar pelos vasos sanguíneos, pela circulação sanguínea e provocar outras doenças que podem também pôr em causa a vida da pessoa. Portanto, temos que ter muito cuidado com a higiene oral. Pois é. E com que frequência é que nós devemos consultar um dentista? Uau, boa pergunta. Isso para a população moçambicana é muito bom, porque nós, os moçambicanos, temos sempre o hábito de ir ao dentista ou aos serviços de estomatologia quando já o dente está numa fase terminal de tanta dor. Mas nós podemos evitar isso. Como? Consultar sempre o dentista. Podemos visitar nossos serviços de estomatologia pelo menos 2 vezes ao ano. Pelo menos isso, 2 vezes ao ano. Ali vou fazer um check-up, vou sentar, vou abrir a minha boca, o dentista vai ver se há alguma cárie que está a iniciar, alguma gengivite, alguma periodontite está a iniciar, e ele vai instruir e vai ver como nós podemos travar esta doença, do que ficarmos em casa sem saber o que está a acontecer. E quando já começa a doer o dente, já corremos para o dentista e já está numa fase terminal, já às vezes não vale a pena, o resultado ou a solução naquele momento para aliviar a dor é a extração dentária. E nós temos que lembrar que o dente permanente não nasce mais. Cai o dente de leite, vai nascer dente permanente. Mas quando cai o dente permanente, já não nasce mais. O que vai acontecer é andarmos desdentados. E acredito que ninguém gosta de andar sem dente. Principalmente os dentes da frente, que vão comprometer a nossa relação com as pessoas, vai comprometer toda a nossa vivência, a nossa qualidade de vida, porque a pessoa tem que estar à vontade, até para tirar aquela gargalhada que vem do fundo do coração, tem que estar com os dentes todos em ordem. Se não tiver, a pessoa sente-se um bocadinho constrangida. Para evitar isso, a população, meus queridos amigos, é escovar os dentes. Só isso, só. Não tem mais nada. Sim, até porque o nosso sorriso, eu dizia que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Cartão de visita, então deve estar sempre bonitinho, conservado, para podermos receber e sermos bem recebidos pelas outras pessoas. Doutora, como é que devemos higienizar a nossa boca? A questão de higienizar a nossa boca ou escovar os dentes, propriamente dito, é uma questão simples e complexa ao mesmo tempo. Complexa por quê? Vou dizer, mas complexo escovar os dentes? É a coisa mais simples que existe. E de facto é. Mas ao mesmo tempo é complicado porque há regras para escovar os dentes. E todos nós, muitos de nós às vezes ignoramos ou desconhecemos ou mesmo não queremos saber porque está depressa. Acordamos, um minuto, estamos com pressa e vamos embora. E não eliminamos as bactérias que são responsáveis pelas doenças orais. Então é preciso que haja uma sequência e uma regra para escovar os dentes, para que não esqueçamos em nenhuma parte dos dentes, porque se nós esquecermos de escovar um dente, ali a parte que nós não tiramos as bactérias, é ali onde as bactérias vão fazer, como eu costumo dizer, a festa toda, vão provocar as doenças ali. Eu, para explicar a escovagem de dentes, a sequência e a ordem, eu costumo sempre andar com a minha cábula, não sei se agora eu posso usar. Não tem problema, fica à vontade. Vamos ter aí a cábula da doutora. Então, portanto, a sequência é importante por quê? Porque se eu estabeleço uma sequência na escovagem, eu vou garantir que todas as partes da minha boca estão escovadas. Todas as partes da minha boca, embaixo, em cima, estão escovadas. Ao passo que se eu for a escovar de qualquer maneira, aquilo que eu sempre habituo a escovar de manhã, por exemplo, isto eu vou fazer a imitar aquilo que nós habitualmente fazemos em casa. Fazemos assim, escovamos aqui e por mais, se nos lembrarmos, por dentro, ou escovamos as partes que mastigam e lá está, já vamos embora. Sentimos aquele cheirinho de pasta de dentes, um hálito fresco e pensamos que está tudo bem. Mas esquecemos que estas partes todas por dentro, principalmente, não escovei. Então, se não escova essas partes por dentro, aí a placa bacteriana, que é responsável pela quase todas as doenças da boca, vai inflamar a gengiva, vai provocar a cárie dentária, vai provocar a gengivite, vai provocar a periodontite e outras doenças mais, mas essas são as mais comuns. Então, para eu ter certeza que escovei bem os dentes, vou abrir ligeiramente a boca, vou começar ou a parte de baixo ou a parte de cima. Isso vai depender de cada um. Se eu começo a parte de baixo, vou
inclinar a escova no ângulo mais ou menos de 90 graus. Atenção que a escova não está assim, não está reta, está um pouco inclinada. Está inclinada por quê? Porque assim eu vou permitir que as cerdas, ao mesmo tempo que vão escovando o dente, também vão escovar a gengiva. Por quê? Porque aqui entre o dente e a gengiva há uma porçãozinha muito pequena aqui que se chama sulco dentário. E aqui, como não está adaptado, não está agarrado ao dente, é uma coisa que está solta, as bactérias podem entrar aqui, o resto dos alimentos entram e se não é removido, aí sim vai acontecer as doenças de gengivite a partir daqui. E depois, se não for tratado, a gengivite, como toda doença que é, vai evoluir até chegar ao ponto de o dente abanar e cair, sem dor. Isso é a parte mais grave. Então, para eu garantir que eu limpei a minha boca toda, vou inclinar a escova no ângulo mais ou menos de 45 graus, vou começar de trás, vou fazer movimentos rotativos, circulares, e vou avançando. Atenção que eu estou a avançar. Vou avançando para o outro lado. Até chegar ao outro extremo, até acabar os meus dentes. Uma vez já cheguei ao outro extremo, não preciso tirar a escova da boca, é só virar a escova para escovar a parte de dentro. Faço os mesmos movimentos. Vou andando. Aqui, a escova, como é grande e a boca também é grande, consigo inclinar a escova, mas nossas bocas vamos perceber que não vamos conseguir nesta posição. Então temos que pôr a escova em pé. Assim, para podermos garantir que ficou limpo. E continuamos com movimentos circulares até outro sítio, a outro extremo. Então, escovei a parte de fora, escovei a parte de dentro, falta-me para acabar a parte de baixo, escovar as partes que mastigam. Estes dentes aqui, os molares e os premolares. Se formos a reparar, os molares e premolares têm essas covinhas que são próprias para podermos mastigar, que são propícios para poder, cada dente tem a sua função. E esses dentes, como mastigam, são mais arredondados, maiores, e tem essas covinhas que, se nós não higienizarmos, as bactérias vão se concentrar aqui e podem provocar cárie dentária. Então temos que escovar essas partes que mastigam. Pronto, acabei toda a parte de baixo. Então vou fazer o mesmo processo aqui em cima. E acabando, vou fazer de conta que esta é a minha língua. Pois é, eu já estava para tocar neste ponto. Na língua. Muitas vezes nos esquecemos de escovar a língua. Mas não. É muito importante. É muito também. importante. Por quê? Porque, além de se não escovar os dentes, não escovar a língua, desculpe, a minha higiene não fica completa. E, além disso, as bactérias que provocam o mau hálito, ou a maior parte das bactérias que provocam o mau hálito, depositam-se na língua. Então, para prevenir o mau hálito, tenho que escovar também a língua, como se fosse uma varidela. Estão a varrer a casa, estou a varrer a minha língua, as bactérias todas saem. Até depois disse que a nossa língua é como um tapete. Exatamente. Se nós não varemos o tapete, todo o sujo fica por baixo. Fica por baixo e, neste caso, provoca mesmo o mau hálito. Acabando, escovei a parte de baixo, escovei a parte de cima. Se formos a ver, eu como estabeleci uma sequência, não há nenhuma parte de dentro que eu me esqueci. Não é possível. Agora, se nós formos aleatoriamente, ao que calha, não, vou escovar, o que calhar, o que tiver sorte nesse dia será escovado. Não, estamos a provocar outras doenças. Podemos estar, normalmente escovamos mais aqui. Sim, à frente. À frente. É a parte que todo mundo então, eu posso estar com os dentes bonitos, sorriso bonito, sim, de verdade. Tenho um sorriso bonito aqui à frente, mas depois quando abro a boca, é um desastre. Agora, a OMS recomenda que escovemos os dentes, cuspimos os excessos da pasta. Aquela espuma toda, cuspimos o excesso, com aquela água que nós vamos lavar nas crianças, por exemplo, na escola, aquela água que elas lavam a escova para a escova ficar limpa e tirar aquela pasta que fica na escova. Então, quando o dente, a mão fica úmida, então leva essa mão, limpa apenas por fora. A boca por fora, não mete água. Por quê? Porque nós, ao metermos a água e bochecharmos, estamos a tirar o flúor, o efeito do flúor. Então, a ideia é apenas cuspir o excesso, deixar a boca como está, para o que o flúor atua mais tempo na boca. A conversa está super interessante, pois estamos a aprender muito sobre a higiene oral, em particular a escovagem supervisionada. É momento de fazermos uma curta pausa, vamos a um rápido intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí.
Você sabia que o beijo na boca transmite cárie dentária? A cárie é uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra através da saliva. Daí, é sempre importante manter a sua saúde oral em dia. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, hoje estamos a falar da higiene oral, em particular da escovagem supervisionada. Já sabemos o que é isto de escovagem supervisionada e agora é o momento de esclarecermos os mitos e verdades acerca da higiene oral. Xuxa e chupeta pode deixar os dentes tortos. É verdade, a Xuxa deixa assim os dentes tortos. É por isso que aconselhamos sempre as mães, quando vão à consulta de pré-natal, e lá também temos nossos técnicos de saúde oral que vão dar palestras sobre como higienizar a boca do futuro bebê. E uma das dicas que nós damos é que não se use Xuxa, ou não se usa o dedo, porque a criança com falta de Xuxa opta depois o dedo, mas isso deforma mesmo os dentes, fica aqueles dentes parecem um coelhinho assim, e depois é muito difícil reverter a situação. Café e refrigerantes afetam a coloração dos dentes. Verdade. O café, como vimos, é aquela cor que tem o café, o chá, vai sempre afetar a nossa coloração dentária. No refrigerante temos sempre os corantes que estão lá. Então os corantes também vão, dependendo da frequência e da quantidade que nós vamos tomar, vai afetar. E principalmente os que têm aquele componente de coca. A cárie dentária afeta somente as crianças. Mito. Um grande mito. A cárie é uma doença que afeta toda a população. Desde que tenhas dentes, estás propícia a ter cáries. Então, é mais frequente em crianças, sim, porque elas têm tendência a comer mais doces. Gostam mais de guloseimas, chupa-chupa, chips, mas os adultos também têm esta doença. E é a primeira causa de perda de dentes ao nível mundial. Mascar pastilhas com açúcar faz mal para os dentes. Verdade. Como vimos, o inimigo da cárie dentária é o açúcar. Então, se a pastilha em si já tem açúcar, é um meio caminho andado para a desmineralização do dente, para o amolecimento do esmalte e para que se crie aquela cavidade, aquele buraco que vai provocar a cárie dentária. Portanto, é verdade. Agora sim, já sabemos o que é mito, o que é verdade sobre a higiene oral. É momento de mais um intervalo. Nós voltamos já dentro de instantes com mais saúde e vida para você. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita.
através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Vamos ouvir as dúvidas e perguntas do nosso público sobre a higiene oral. Olá, doutora. Meu nome é Jéssica Guerra. Eu queria saber com que frequência devemos mudar a escova de dentes. Olá, Jéssica. Deves mudar a tua escova de dentes de 3 em 3 meses. Ou antes, se notares que a tua escova começa a ter as cerdas tortas. Se ela começar a ter as cerdas tortas, já está na hora de mudar. Mesmo não tenha 3 meses, tens que trocar, porque as cerdas têm que estar elas firmes para que possam fazer ou desempenhar a função delas, que é de remover as bactérias eficazmente. Olá, doutora. Meu nome é Ventura. Gostaria de saber por que é necessário esperar meia hora após a refeição para escovar os dentes. Caro Ventura, temos que esperar meia hora, porque este é o tempo em que a saliva reestrutura o ambiente normal da nossa boca e depois daí é que podemos escovar. Caso ao contrário, nós podemos fazer com que espalhemos o ácido e provocar erosão, que é a destruição do dente. Olá, doutora. Meu nome é Pires. Gostava de saber por que nos doem os dentes quando tomamos líquidos gelados. Olá, Pires. Os dentes doem quando tomamos algo gelado porque provavelmente pode estar com sensibilidade dentária. O que é sensibilidade dentária? É quando os teus túbulos estão mais expostos ao nível mais externo e ele recebe com mais sensibilidade estímulos do exterior e às esse quando tomamos algo quente ou frio, sentimos um arrepio, que essa aqui é a sensibilidade dentária. Portanto, esse arrepio que pode estar a sentir chama-se sensibilidade dentária. Há tratamentos para isso com pasta de dente específico para dentes sensíveis. Olá, doutora Angélica. Sou Hipólito de Moutinho. Tenho uma dúvida. Quando estamos a escovar os dentes, após notarmos o sangramento da gengiva, temos de continuar a escovar normalmente? Numa situação de gengivite ou uma situação que você detecta que quando está a escovar sangra, então é continuar a escovar normalmente. Atenção, pode sangrar porque estamos a exercer uma força excessiva a escovar. Mas quando o Hipólito tem certeza que não está a exercer uma força excessiva ao sangrar e está a fazer tudo normalmente como ensinamos aqui e mesmo assim sangra, então tem que continuar a escovar de modo a eliminar essas bactérias que estão a provocar a inflamação. Repara que se seguir essa sequência que nós ensinamos aqui, dentro de uma semana até, vai ver que a gengiva vai deixar de sangrar, vai ver que a gengiva vai voltar ao seu normal. É sempre bom contar com a participação dos nossos telespectadores no nosso programa. Afinal de contas, o nosso telespectador é a alma do nosso programa. E porque preocupamos-nos sempre com a sua saúde, trazemos hoje dicas. E nas nossas dicas, trazemos alguns cuidados que devemos ter para garantir uma boa higiene oral. A higiene oral
deve ser uma prática diária e logo após as refeições é importante remover todos os resíduos que estão na nossa boca. Antes de qualquer coisa, faça um bocejo com água para eliminar restos de comida, pois isso diminui a chance da comida ficar presa na escova. No processo de compra de escova de dentes, prefira uma com cabos lisos e de preferência com tampa para protegê-la e evitar contaminações. E ainda, lembre-se de trocar sempre a escova a cada 2 ou 3 meses. Esperamos que siga estas dicas e que possa garantir uma boa qualidade de vida e, acima de tudo, uma boa saúde oral. Doutora Angélica, são instantes finais do nosso programa. Foi um enorme prazer estar na sua companhia. Muito obrigada pelas suas explicações e por partilhar conosco o seu conhecimento sobre a higiene oral. Obrigada eu que agradeço este convite. Foi uma honra para mim estar aqui diante de vocês. Neste lindo programa que é muito bem-vindo para esclarecer dúvidas que são pertinentes à população e esperamos deste modo que melhoremos a saúde oral da população moçambicana. Com certeza. Doutora, últimas considerações, algo a acrescentar? Tem algum apelo para os nossos telespectadores? Caro pai, caro encarregado de educação, o meu apelo vai para si, que é o responsável pelo seu filho, pelo seu educando, que a saúde oral é a parte integrada da saúde geral. Se o seu filho tem uma saúde geral boa e não tem saúde oral como deve ser, pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo essa saúde oral deficiente vai afetar a saúde geral do seu filho. Portanto, o pai, encarregado de educação, mãe, como é responsável pelo seu filho, vamos pôr os filhos a escovar os dentes, sempre depois das refeições e nunca deixar aquele bicho de preguiça consumir nossos filhos irem dormir sem escovar os dentes. Não vamos admitir que a preguiça tome conta dos nossos filhos, porque se a preguiça toma conta dos nossos filhos, certeza que os bichinhos estão lá na boca das crianças, não vão ter preguiça em comer o dente do seu filho, em inflamar a gengiva do seu filho e comprometer toda a saúde da criança. E mais outra coisa, quando nós vimos nos mercados que temos pasta de dentes para criança, aquela que tem uma concentração mais ou menos de 50 ppm de flúor, essa concentração de criança, essa pasta de dentes de criança não é eficaz para a prevenção da cárie dentária. Portanto, para a prevenção da cárie dentária, a OMS recomenda que seja uma concentração de 1500 ppm, ou seja, de 1000 a 1500 concentração de ppm. Essa é uma concentração que já está provada que é eficaz para a prevenção da cárie dentária. Uma concentração abaixo que essa não está a fazer nada. Portanto, não vale a pena gastarmos dinheiro, irmos comprar pasta de dentes porque é de criança, de 3 anos, de 7 anos. Não existe. Em termos de prevenção, não estamos a fazer nada, estamos sim a gastar dinheiro, estamos sim a pôr as nossas crianças a engolir aquela pasta de dentes que pode provocar outras doenças. Portanto, vamos todos escovar os dentes com nossas crianças com a pasta de dentes de adultos, mas respeitando aquelas indicações que foram aqui faladas. Quando a criança não sabe cuspir, não vamos pôr pasta de dentes, porque em vez de estarmos a prevenir uma doença, vamos estar a provocar outra aqui dentro da barriga, intoxicação, levar ao hospital outros problemas. Então, quando a criança souber, sabe que o meu filho já sabe cuspir, então vamos pôr uma quantidade muito pequena de pasta na sua escova, o tamanho de uma ervilha, ou o tamanho deste dedinho mendinho aqui, para o nosso filho escovar. E mesmo nós, os adultos, não vamos pôr pasta de dentes a encher a escova, não. É um tamanho muito pequenininho, que é o tamanho de uma ervilha. Assim estamos a prevenir nossos dentes, a cárie dentária, e nós estamos também a poupar o nosso bolsinho. Uau, interessante. Mesmo para terminar e fechar com chave de ouro estes conselhos da doutora Angélica, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por todas as dicas que deixou para os nossos telespectadores. Muito obrigada, até a próxima. Para si, querido amigo telespectador, que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado e o nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Já sabe, cuide sempre da sua saúde e também da saúde oral.
Até a próxima!